Olha, o Corpo de Bombeiros registrou casos de afogamentos e de pessoas desaparecidas no mar durante o fim de semana. São novos casos e que preocupam ainda mais as autoridades. Vamos voltar a falar com o Jean Sgarbi, que está na base da corporação em Guarujá. Vai trazer os detalhes dessa situação, das buscas que continuam acontecendo. A gente está notificando aqui muitos casos de afogamento desde o começo de outubro, não é, Jean? Quando começou a esquentar. As ações efetivas que serão feitas para que esses números diminuam, elas já estão em andamento? Oi, William, bom dia para você, bom dia para todos ligados no Balanço Geral. Agora voltando com as informações, né? Essas ações serão feitas aí agora com a contratação, né? Já vão, inclusive essa semana acontecem os testes, né? E depois já o treinamento dos bombeiros temporários, né? Dos guarda-vidas temporários que vão ficar por aqui durante essa temporada. Só para a gente atualizar, William, esse final de semana, então, foram 8 casos aqui na Baixada Santista, nas cidades de Bertioga, Praia Grande, Mongaguá e Itanhaém. 5 pessoas morreram, ainda 4 permanecem desaparecidas, mas hoje pela manhã 2 corpos já foram encontrados pelas buscas, né, do grupamento de bombeiros marítimos. Eu vou conversar com o tenente Paulo Sérgio, que é aqui do grupamento. Tenente, então, 2 corpos encontrados, ainda não há a confirmação, né? O que a gente tem de informações com relação a esses casos? Exato, esse de Mongaguá foi logo cedo, ainda carece de reconhecimento das famílias. Já o de Itanhaém não temos muitas informações, mas logo mais poderemos ter mais dados sobre isso. O final de semana foi de muitas ocorrências, mais de 100 pessoas salvas, né? Então foi um período bastante preparatório para o verão, que já a partir de agora começa destas formas. Perfeito. Agora, tenente, com relação a esses casos, né, nós vemos noticiando sempre, já desde outubro, né, vários casos de afogamentos, né? Existem, né, pelo menos nesse final de semana, algumas coisas que acabam se conectando, algumas coincidências entre um caso e outro? Exato. Muitas vezes acontece do afogamento ser pessoas que tentam ajudar o próximo, ajudar um familiar, né? A gente consegue ver também que é o desconhecimento do risco. Muitos dos casos são em correntes de retorno, acontece o afogamento. E a pessoa que vai ajudar, por vezes, também não conhece o risco e assim acontece o afogamento. Por isso é muito importante enfatizar, sempre estar próximo a um guarda-vidas e procurar sempre uma praia que seja de fácil acesso, onde teremos nossos guarda-vidas. Perfeito. Agora, as buscas, elas continuam, né, tenente? Apesar de 2 corpos terem sido encontrados, ainda existem pessoas desaparecidas. Inclusive, existem aqui em alguns dados aquelas pessoas que estão supostamente desaparecidas. Quando que acontece esse tipo de situação? O supostamente desaparecido é quando não temos informações, poucas testemunhas, apenas uma pessoa viu, essa pessoa acaba contando para um terceiro que conta para o guarda-vidas. Então isso acaba tendo poucos dados e acaba inviabilizando a pesquisa e as buscas para nossos equipamentos. Mas com certeza continuaremos procurando com nossas embarcações, com o bote, com as motos aquáticas, para fazer frente a essas ocorrências. Pois não, William, pode falar? Só uma pergunta, a partir de quando o aumento do efetivo começa a valer? A partir de que data, a partir de que dia? Por favor, Gê. Perfeito. Tenente, até uma pergunta que a gente ia comentar, e o William fez essa pergunta agora, quando que o efetivo vai para as praias, né? Quando que se começa? Essa semana já existem aí as partes de avaliações, né? Exato. Amanhã mesmo estamos aplicando prova para mais de 600 vagas para guarda-vidas temporários do Estado. Além disso, já existem vários municípios que já contrataram guarda-vidas civis, que vão fazer um total de cerca de 1.400 guarda-vidas já da segunda quinzena em diante de novembro até dia 31 de março do ano que vem. E é muito importante isso, até porque a gente pode falar um pouco de números, né, tenente? Quantos afogamentos com relação ao ano passado nós temos e qual que é a diferença? Nós vimos em alguns dados com relação também aos salvamentos, né? Apesar do número de afogamentos aumentar, o número de salvamentos com o mesmo efetivo também aumentou, né? Exato, foram mais de 500 a mais salvamentos esse ano. São 2.700 pessoas salvas por guarda-vidas. Além disso, a gente pode somar os salvamentos realizados por surfistas, outras pessoas, então um número ainda maior. Infelizmente, de afogamentos foram cerca de 90, em comparação com o ano passado, que foram 70. Porém, no decorrer dos anos, visualizamos a queda dos números de afogamento, não só em São Paulo, como em todo o Brasil. Então, só para a gente reforçar, o senhor sabe a data exata que esses bombeiros marítimos temporários, eles vão começar a atuar?
Olha, já nessa semana é o contrato deles, iniciando o treinamento de 3 semanas, porém, nesse treinamento já há o estágio nos finais de semana com outros guarda-vidas experientes, para que lá em dezembro, lá no início de dezembro, estejam todos aperfeiçoados e treinados para fazer a prevenção e salvamento nas praias. Perfeito. E as buscas, então, elas continuam, né? Como que são feitas as buscas? Olha, logo cedo, nossas embarcações, o bote, motos aquáticas, verificamos a direção das correntes para fazer uma pesquisa pontual nos casos. Então, sempre será realizado com nosso efetivo. Perfeito. Tenente, muito obrigado pelas informações. Então fica aí, né, William, mais uma semana nós comentando aí sobre afogamentos nas praias aqui da região. Só lembrando, então, 8 casos aqui na Baixada Santista, 5 pessoas morreram, outras 4 permanecem desaparecidas. Lembrando que 2 corpos foram encontrados hoje cedo, um em Mongaguá e outro em Itanhaém, mas que ainda falta a confirmação com relação a essas pessoas, né, de onde que elas teriam desaparecido e quem são também, reconhecimento da família. Eu volto com você aí no Muito bem, muito obrigado, Jean, muito obrigado, bombeiro, também pela informação. Eu acho que é fundamental que a gente não tenha só esse número de profissionais nas praias, mas que se tenha consciência. Se a gente puder falar cada vez mais sobre isso e que se uma gravação como essa, ou as pessoas assistindo no interior, em outras cidades que venham para cá, tem que ter consciência de que você não pode enfrentar o mar. Tem a placa perigo, não enfrenta, não entra. E se alguém estiver se afogando, não vai ajudar, porque você não tem o treinamento para isso. Na maioria dos casos, nós tivemos aqui dois casos de famílias que 2 irmãos perderam a vida, porque um foi ajudar o outro. Aconteceu novamente no final de semana seguinte. Mais pessoas estão perdendo a vida, mais pessoas estão morrendo no mar. Por quê? Porque estão enfrentando e às vezes usando bebida alcoólica, depois entrando no mar. A gente tem que ter consciência, porque a vida é uma só. No mar ou final de semana, você vem quando você quiser, porque o mar não vai sair daí. Mas não precisa arriscar tanto, né? Essa é a consciência que a gente precisa ter.